mais uma apresentação do demonstrativo de resultado do primeiro trimestre de 2023 e um breve resumo da empresa. E hoje falaremos da empresa Sabesp, empresa de saneamento de São Paulo. Sim, ela é uma estatal, onde o estado de São Paulo detém 50,25% das ações da empresa. E o restante está na mão dos acionistas minoritários. E o que será que aconteceu no resultado trimestral da empresa nesse ano de 2023? É o que iremos acompanhar agora. Dentro do demonstrativo de resultado do primeiro trimestre de Sabesp, vamos ver os destaques principais para esse primeiro trimestre. Um pequeno destaque. Sabesp é uma das maiores companhias de água e esgoto do mundo. Além da cidade de São Paulo, ela atende outros 374 dos 645 municípios do estado, aproximadamente 70% da população urbana do estado, de onde provém 70% de sua receita. Hoje o volume de distribuição da Sabesp, tanto para entrega de água como recolhimento de esgoto, tem uma representatividade de 86% residencial, 8% comercial, 2% industrial, público e de serviços de atacado. Apesar da Sabesp atuar 70% no estado de São Paulo, de onde vem os outros 30% da sua receita? Como você pode ver, os 10 maiores contratos da Sabesp, temos os detentores do estado de São Paulo, é claro, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Santo André, Santos, Osasco, São José dos Campos, Barueri, Praia Grande e Diadema. Eles têm uma média contratual de 20 anos. Isso representa para a receita da empresa uma previsibilidade de receita. É uma empresa que continua fazendo investimentos que no período de 2023 a 2027, eles têm uma projeção de investimento de mais de 26 bilhões de reais. E para que seria esse serviço? Para melhorar os sistemas de abastecimento de água nas casas, as coletas de esgoto e o próprio tratamento de esgoto, através dos programas Projeto Tietê, redução de perdas de água, Carrego Limpo, Onda Limpa, Novo Rio, Pinheiros. O lucro líquido de Sabesp tem se mostrado promissor nesse primeiro trimestre de 2023, onde ele já atingiu 30% da receita total de 2022. E a Sabesp manteve sua distribuição de 27% do lucro líquido para os seus acionistas. A situação hídrica hoje da Sabesp se encontra num quadro positivo. Veja que o volume de armazenamento desse ano está superior aos dos 2 anos anteriores e 2 vezes maior do que o período de 2013 a 2015, onde a produção média se mantém nivelada com os anos anteriores. E essa produção melhorou por causa do sistema de abastecimento mais robusto, que foi melhorado prevendo possíveis novas crises hídricas, que foi o que aconteceu no ano de 2021 e 2022. É por isso que, mesmo passando por uma crise hídrica, o resultado foi positivo, tendo em vista os investimentos e melhorias da infraestrutura de Sabesp. Bom, sabendo que o resultado foi positivo, mesmo saindo de uma crise hídrica, como esse resultado do primeiro trimestre refletiu no gráfico de cotação das ações de Sabesp? Foi positivo ou negativo? É isso que vamos ver agora. Parece que os investidores de Sabesp não aceitaram a situação muito bem. Veja que o gráfico no intervalo de 3 meses sofreu uma queda de 5% na cotação, onde saiu do preço de R$ 52,69 e foi para R$ 50,03. Isso uma queda em 3 meses. Se pegarmos o gráfico numa janela de 1 ano, ela veio de uma baixa, passou por uma alta e voltou a baixar de novo. Porém, nessa janela de 1 ano, a cotação das ações de Sabesp apresenta um ganho de capital de 4%, saindo de R$ 48,00 em 24 de maio de 2022 para R$ 50,03. Isso é uma alta, um ganho de capital de 3,96%. Ela apresentou uma boa volatilidade aqui no período de segundo semestre de 2022, onde dia 27 de setembro ela estava custando R$ 43,00 e em 4 de outubro ela teve uma alta de 32%. Com certeza, para quem comprou em junho de 2022 a R$ 40,00, teve um lucro maior que 40%. Para quem quer ganho de capital, foi uma excelente valorização. Porém, nem só de gráfico vivem os investidores. Vamos ver os indicadores fundamentalistas de Sabesp. Eles indicam que no último ano ela pagou apenas 2,55% de dividend yield. Hoje, o preço sobre lucro de Sabesp, que é o PL, está em 11,82 e o preço sobre valor patrimonial está em 1,22. E o seu indicador de rentabilidade, que eu gosto de olhar, o ROI, está em 10,30. O indicador de rentabilidade está numa margem aceitável, porém, dividend yield, para mim, está muito abaixo do aceitável. Vamos ver o histórico desses indicadores.
Apesar de o histórico apresentar apenas 4 anos de dados, podemos ver que se repete os baixos índices de dividend yield, com uma média de 2% anual. Não chega nem perto do mínimo que os investidores buy and hold focados em renda buscam anualmente. No meu caso, 6%. Isso é muito menos que a metade de 6%. O preço sobre valor patrimonial sempre se manteve acima de 1, onde a média é 1,4, representa que a empresa nunca esteve abaixo do seu valor patrimonial. E o ROI, que é o indicador de rentabilidade, ele tem uma média boa. Com mais de 10 anos de histórico, podemos ver que ele tem uma média de 12,4, mas já chegou a 3,91 em 2015 e teve sua máxima no ano seguinte, em 2016, com um percentual de 19% de ROI. Aqui no payout, podemos ver que ela se mantém estável na sua distribuição de dividendos, com uma média fixa de 27,94% de distribuição do lucro líquido para os seus acionistas através de proventos. Independente de sua rentabilidade líquida, ela sempre distribui 27,97%. No último ano de 2022, o lucro líquido de Sabesp foi mais de 3 bilhões de reais e teve uma distribuição de 870 milhões de reais para os seus acionistas. Se pegarmos um histórico da receita líquida gerada pela Sabesp nos últimos 10 anos, podemos ver que a receita líquida dela é crescente, porém volátil. Mas essa volatilidade é decorrente das crises hídricas que as empresas de saneamento vêm passando nos últimos anos. Não só de saneamento, mas também de geração de energia. Veja como a receita diminui em 2014, 2015, 2019 e 2020. Foram os 2 últimos ciclos de crise hídrica que as empresas enfrentaram nos últimos anos. Receita líquida volátil, payout se mantendo estável na distribuição de dividendos, mas em termos nominais, quanto a Sabesp está pagando para os seus acionistas? Vamos ver isso agora. A Sabesp sim distribui dividendos todos os anos, tem uma recorrência fiel ao pagamento de dividendos, porém ela distribui apenas uma vez ao ano com um único anúncio anual. O último pagamento de Sabesp foi no dia 27 de junho de 2022, onde pagou 94 centavos por ação. E nesse ano de 2023, ela já anunciou o pagamento de juros sobre capital próprio. Ela anunciou a Datacom para o dia 12 de maio de 2023 e o pagamento para o dia 26 de junho de 2023, onde irá pagar R$ 1,27 por ação. Agora que vimos que ela paga anualmente, anuncia anualmente e tem uma única distribuição anual, se eu fosse querer colocar essa empresa na minha carteira acionária, como eu encontraria um preço teto para fazer uma boa compra e receber bons dividendos? É o que iremos ver agora. Com a tabela de pagamento de Sabesp em mãos, podemos ver quanto ela distribuiu por ação nos últimos 8 anos. E com isso, eu traço uma média de pagamento. O pagamento médio de Sabesp nos últimos 8 anos foi de 88 centavos por ação. Sabendo disso, iremos fazer o cálculo para encontrar o nosso preço teto para Sabesp. E como eu faço isso? Com uma calculadora, você vai multiplicar 100, que é o fator porcentagem, vezes a média de pagamento dos últimos anos, que foi de 88 centavos. O resultado você dividirá pelo dividend yield desejado anualmente. No meu caso, é no mínimo 6%, então eu divido por 6. O resultado será meu preço teto. E o meu preço teto para essa empresa seria R$ 14,76. Sabendo disso, qual o preço atual hoje de Sabesp? Está custando R$ 50,06. Como vocês bem sabem, se o preço atual extrapolou o preço teto, não haverá compra. Por que essa correlação gigantesca entre o preço atual e o preço teto? Sabesp, apesar de ser uma empresa estatal, ela apresenta um grande potencial de valorização. Apesar da sua distribuição de dividend yield ser baixa, tem um motivo para isso. Ela continua investindo na sua expansão e no seu crescimento. Com isso, ela aumenta a sua empresa, aumenta seus ativos, consegue aumentar sua geração de receita, apesar de não distribuir muitos dividendos. Com esse fator, aumentando receita, mantendo a distribuição de dividend yield baixo, a valorização da empresa virá inevitavelmente e isso se refletirá na cotação das ações, onde hoje há analistas dizendo que Sabesp pode vir a alcançar um preço justo de R$ 70, R$ 80 por ação. Hoje ela está em R$ 50. Isso seria uma valorização de
em média 50%. Apesar de eu não ter essa empresa na minha carteira previdenciária, ela é uma boa empresa. Nas minhas métricas, ela não entra no meu portfólio pelo fato de ela não entregar nem o mínimo, que seria 6% de dividend yield através de dividendos para os seus acionistas anual. Por isso, ela não está na minha carteira, eu não pretendo comprá-la, mas é uma boa empresa? É. Ela aumenta sua receita líquida anual? Aumenta. Apesar das crises hídricas terem chegado nela, ela soube se virar bem. Como você pode ver no resultado trimestral, os investimentos que ela fez proporcionou, mesmo em crise, ter um resultado melhor que a última crise hídrica, que foi nos períodos de 2013 a 2015. Resumindo, Sabesp é uma boa empresa, rentabiliza bem, distribui dividendos, investe no seu crescimento, tem grande potencial de valorização no preço de suas ações e se mantém fiel nas suas propostas de desenvolvimento. Lembrando, isso não é uma recomendação de investimento e nem especulação de preços de cotação de ação. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo. Eu me chamo Eduardo Nunes e o meu objetivo é levar conhecimento financeiro e do mundo dos investimentos até você.